Graça e paz, glória a Deus, né? Mais um culto na presença do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para adorar, bendizer o santo nome do Senhor. Deus seja louvado sempre na minha, na sua e na nossa vida. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Marcos 5. Marcos 5, a partir do primeiro verso. Essa mensagem, irmãos, que nós vamos ler, é uma mensagem bastante pregada, mas ela é uma mensagem que ela retrata como caminha a humanidade, como está a humanidade sem Cristo. Quantas pessoas estão aí à deriva sem Jesus, porque não têm e não querem. A tristeza não é o fato de não ter, porque tem nós aqui como porta-voz para levar a palavra do Senhor, o evangelho da salvação. A tristeza é que as pessoas não querem mais receber a mensagem da salvação. Então, eu convido você a estar lendo Marcos 5, do verso 1 em diante. E diz a palavra do Senhor assim: Entremente, chegando à outra margem do mar, Jesus, né, a terra dos Gerazenos, ou Gadareno, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, que vivia no sepulcro, nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo. Amém? A história desse endemoniado é um homem, é um endemoniado, ele não tem nome. Então o nome que ele carrega, que está na Bíblia, é o endemoniado de Gadara, ou endemoniado de Gadareno. Ele revela um mundo visível e um mundo invisível, porque o que dominava ele não era Jesus, mas sim o mundo das trevas. Isso é o que dominava ele. Há uma realidade que o mundo espiritual, há uma realidade que ocorre hoje e sempre, desde a queda do homem, que há uma batalha travada, irmãos. Uma batalha travada, chamada de batalha espiritual. Eu uso um termo chamado preparado ou não. Estamos em guerra, por quê? Se você estiver com Cristo, você vai estar batalhando, mas você vence. Se você estiver sem Cristo, você vai estar batalhando e você não vence. Então, se você está preparado, você vai vencer. Se você não estiver preparado, você não vai vencer. Então, só através de Jesus, a luz da revelação, a luz da vitória, a luz da libertação é que existe. Sem Cristo não há libertação. Sem Cristo não há vida, não há. Então nós vivemos diante de uma força invisível organizada. Vocês não imaginam que nós estamos andando e os demônios também estão andando nessa terra. A Bíblia diz que a terra jaz no maligno. Então os demônios, a gente fala assim, eles estão no inferno. Tem o Hades. Mas a Bíblia fala que o lugar da habitação deles é nas regiões celestes, irmão. É acima de onde nós podemos ver. Então, de lá para cá, eles caminham livremente nessa terra. Então, as forças organizadas do mal andam livremente nessa terra. Olha o nosso Brasil. Como está o nosso Brasil? Nós estamos vendo uma guerra travada. A gente só percebe que há uma guerra travada porque a gente vê nas políticas, a gente vê na saúde, está tudo um caos. Então, através disso, vocês podem ver, eu posso ver, que há uma guerra espiritual travada.
não é uma guerra simples, irmãos. Não é uma guerra de faca, de foice, de militares, mas é uma guerra no mundo espiritual. São demônios, agentes do mal, que um dia foram expulsos das habitações celestiais. E ele sabe a importância do homem para Deus. Então o diabo, quanto mais se aproxima o tempo da derrota final dele, mais ele vai procurar destruir o ser humano. E o que é que pode impedir o diabo de destruir o ser humano? Só Deus, só Jesus. Ele é o único que pode. E se você estiver firme no Senhor, firme na presença do Senhor, Ele vai te ajudar a vencer. Então, como eles não podem, como os demônios não podem atingir Deus, né? Eles atingem a nós que somos os filhos de Deus. Então eles tentam nos tirar da presença de Deus o máximo que pode. A Bíblia fala que a nossa salvação hoje está mais próxima do que quando nós aceitamos Jesus. Então está mais perto da gente ir para o céu se a gente continuar firme do que quando você aceitou. Então é importante isso. Então, como o diabo, os seus demônios não podem atingir a Deus, ele tenta atingir o ser humano. Eles trabalham incansavelmente para trazer todo tipo de desgraça aos seres humanos. Sabe qual é o papel do diabo? Roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele. Ele está trabalhando direitinho. E o nosso papel qual é? Fugir do diabo, resistir a ele e ele fugirá de nós. Nosso papel é resistir. Resistir como? Através da oração, através da comunhão, através da leitura da palavra, através do jejum. É isso que nós temos que ter para combater as forças do mal na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Então o tema dessa pregação hoje é: o ser humano sem Jesus é um ser sem identidade. Repitam comigo: o ser humano sem Jesus é um ser sem identidade. O povo lá fora, eles são chamados filhos de Deus? O povo do mundo? Não, mas nós somos. Nós temos a identidade de Cristo. Jesus morreu na cruz. E o dia que nós levantamos a nossa mão e dissemos assim: Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. O Espírito Santo vem fazer morada no nosso espírito. E imediatamente nós recebemos a insígnia: Filho de Deus. Amém? Nós passamos a ser chamado Filho de Deus. Então, quem não tem Jesus não tem a identidade de Filho de Deus. Ao longo dos 3 anos do ministério de Jesus na terra, Ele curou, Ele libertou, Ele ressuscitou, Ele fez um monte de milagres. Tanto que João falou que o que Jesus fez não caberia em livros aqui na terra, de tanta coisa maravilhosa que Deus fez. E Jesus disse assim, que nós faríamos obra maior do que a dele. Que obra nós estamos fazendo será que pode agradar tanto a Deus dessa forma? Então o personagem dessa história, irmãos, é uma criatura sem vida, sem nome, sem teto, sem terra, sem família, sem identidade, sem nada. É assim que esse homem nos é apresentado na Bíblia. Quantas pessoas vivem assim? Quantos estão aí, irmãos, sem identidade? Quantas pessoas, quando a gente vai falar, a gente fala: o drogado. É a identidade? Esse é o nome dele? Aquela prostituta, essa é o nome dela? Aquele adúltero é o nome dele? Não. São pessoas que realmente não estão tendo identidade. Porque não tem Jesus. Porque quando você tem Cristo, a sua vida, ela é uma vida de santidade. Amém? Então a Bíblia nos relata que esse homem, ele era totalmente possuído por demônios, que o arrastava para tudo quanto era canto. Ele era violento, ele uivava como um cão selvagem e espumava
como um cão raivoso. Olha que só o domínio das forças malignas sobre esse homem. Você é capaz de imaginar um ser humano assim? Não? Pois é. Quantas pessoas que chegam Eu li um livro chamado Filho do Fogo, e nesse livro relata que as pessoas, quando elas se envolvem com as coisas do mal, chegam num ponto que ela perde a consciência humana. E ela se torna um zumbi. E aquela pessoa, ela não tem mais consciência das coisas de Deus. Ela não tem, ela tem consciência das coisas malignas. Ela acredita que ela está vivendo uma coisa boa para ela, mas ela não está. Então, uma pessoa que nem esse homem, imagina como que era ele. As pessoas corriam dele, irmãos. Se você vê uma pessoa uivando, correndo, você vai esperar para ver o que ele vai fazer? Você vai correr. As pessoas corriam dele. As pessoas tinham medo dele, porque o lugar que ele morava se chamava cemitério, sepulcro. Era a residência desse homem. Agora eu pergunto para você, esse homem já nasceu assim? Um dia ele foi uma criança, um adolescente, um jovem. Sabe se um dia ele não casou, teve uma família? Mas ele deixou que o diabo possuísse ele, os demônios, de tal maneira que um dia ele rolou ladeira abaixo. Acabou. Ele foi morar no cemitério. Ele foi comer carne de mortos. Porque ele comia comida de defunto, ele comia os defuntos. Ele era apenas um ser que ninguém nem queria se aproximar. Agora eu fico perguntando, como que será que Deus olhava para esse homem? Quantas pessoas aí do mundo, irmãos, não estão comendo carne humana, mas estão assim, uma vida degradante. Uma vida sem Deus é uma vida degradante. Você briga, você mata, você rouba, você prostitui, você faz um monte de coisa. Quem não tem Deus, por quê? Porque ela, na mente dela, aquilo é normal. Aquilo está certo. Hoje de manhã, no primeiro culto, o pastor falou sobre, o pastor José Arruda pregou sobre muitas pessoas vivem a mentira como se ela fosse verdade. Nós que conhecemos a verdade, às vezes, vivemos ela como se ela fosse mentira. Não damos importância à palavra pregada, não damos importância ao jejum, não damos importância à leitura da palavra, ao entendimento, à comunhão. Isso é viver de forma como se a palavra não fosse verdadeira. Nós precisamos disso, nós precisamos desse ajuntamento, nós precisamos dessa energia, nós precisamos, irmãos. Quantos lá fora estão aí morrendo sem Cristo? Porque não querem. Não é porque não tiveram oportunidade, porque Jesus ele não é ingrato. Ninguém vai morrer. Tem a oportunidade da salvação. Ninguém. Se a pessoa não aceitar, é porque ela realmente rejeitou a Cristo. Então, de alguma forma, em algum momento, as forças da escuridão se estabeleceu na vida desse homem. Então, nós precisamos cuidar, porque o diabo, amados, ele entra por brecha. Ele não entra, se você tiver uma vida de santidade, ele entra por legalidade. Se você é uma pessoa mentirosa, uma pessoa falsa, se você rouba, se você engana, comete falcatruas, tudo isso são brechas. E o diabo entra. Você xinga, fala palavrões, são brechas. Tem muitas coisas que a gente não pensa que é brecha. Mas é. E é por essas brechas que o diabo entra. Quando estamos longe de Deus, não temos noção das coisas erradas. Parece que tudo está certo. E eu vou dizer algo para vocês. Esse cemitério onde ele ficava, que era onde ele morava, era em Decápolis, uma cidade, uma região onde tinha 10 cidades. E o que acontecia? Ninguém em 10 cidades, imagina que deveria ter muita gente, né? Ninguém se aproximava desse homem. Ninguém conseguia chegar perto dele. E eu fico pensando, e a família desse homem, o pai, uma mãe? Ele teve um pai, uma mãe? Como será que estava o coração dessa família?
porque era como se ele tivesse perdido. Ninguém mais tinha esperança. É igual hoje. Quantas pessoas aí sem esperança, desesperançados, porque o vírus parece que não vai acabar, muitas vidas sendo ceifadas. Está tantas desesperanças nessa terra. E não era diferente. Ninguém mais tinha esperança que aquele homem um dia pudesse ser curado, pudesse voltar ao normal. A cegueira espiritual, a Bíblia diz que é um mal que cegou o entendimento deste século. Então, muita gente está cegada, não vê Jesus, porque a Bíblia diz que a nossa esperança é Cristo. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ter esperança. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que esse vírus não tem mais poder do que ele. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que a vitória é certa no nome de Jesus. Aleluia! Então nós precisamos entender que quando nós aceitamos Jesus, nós tomamos Ele como nossa viva esperança. Temos que evitar de abrirmos brecha por onde o diabo entra para destruir a nossa vida. Pois a Bíblia diz assim, que se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres. Não vamos deixar o inimigo entrar através de brecha alguma. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não viverá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A importância de nós acreditarmos, de nós confiarmos, de termos esperança, porque fiel é o que prometeu. Jesus, ele morreu, ele deu vida. Ele não deu um sanguezinho qualquer, foi sangue precioso, que nos liberta, que nos cura, que nos sara, que nos salva, em nome de Jesus. Aquele homem, aquele endemoniado de Gadara, irmão, ele representa muito o mundo hoje aqui fora. Ele representa muitas pessoas que estão aí. Aquele homem se tornou um encoradouro de Satanás. Os demônios faziam o que queria com ele. Você imagina? O diabo deitou e rolou na vida daquele homem. Somente Jesus Cristo poderia libertar esse homem. Só Jesus poderia soprar vida sobre ele. Só Jesus pode soprar vida sobre mim, sobre você. Só Jesus pode soprar saúde, cura. Só Jesus. Só Ele. O Senhor Jesus não desiste. Ele vai até os confins da terra para salvar uma alma perdida. E Ele quer resgatar em nós a semelhança dEle. Jesus quer resgatar, como Ele resgatou naquele homem. Quando Jesus, ele estava vindo, ele estava descendo ali naquele barco, naquele lugar lamacento, irmão. Ali era um lugar lamacento, era aonde os porcos ficavam. Aonde o porco fica, é tudo lama, né? Aí, logo em seguida, vinha um cemitério. Pois Jesus, ele desceu do barco naquele lugar lamacento, fedorento, que fedia a morte. E Jesus desceu ali para dar vida, para soprar vida naquela alma que foi um dia a imagem e semelhança de Deus. Você não pode dizer, aquele ali não tem jeito. Você nunca pode olhar para uma pessoa e dizer, ela não tem jeito. Ela tem jeito. Porque o Senhor se importa com cada alma, com cada vida. Ele diz que tem jeito. Ele não desiste de mim e de você. Não importa, Ele não desiste. E ele cuidou, Ele olhou para aquele homem. E Ele então pôde ver que aquele homem tinha jeito. Os demônios tinham acabado com aquele homem. Ele vivia cortado, fedorento, nu. Ele não tinha nada aparentemente. Mas Jesus não olhou isso. Jesus olhou a alma dele. Jesus falou, eu vou salvar essa alma. Quando Jesus olhou para mim e para você, Ele disse, eu vou salvar essa alma. Aleluia. Jesus olha para a tua casa e Ele diz, eu vou salvar a tua família. Em nome de Jesus. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos, era tão sinistro, tão fedorento o ambiente,
Mas ele não se importou. Ele pisou naquela lama. Ele pisou naquele lugar. Olha que coisa tremenda. Jesus é Senhor do reino natural. Jesus também é Senhor do reino sobrenatural. Ele é Senhor de tudo. Ele tudo pode. E ele pisou ali, sabe? Então, quando Jesus, ele caminha para o sepulcro e anda, lá vem aquele homem na sua direção. Sabe por quê? Os demônios sabiam que ele era Jesus. E aquele homem, mesmo endemoniado, ele se prostrou diante daquele que era, que é e que há de vir. Ele se prostrou, sabe? Porque Jesus, ele veio para quebrar os paradigmas, para destruir tradições e mostrar que ele é Senhor de tudo. Amém? Só ele vence a morte. Só ele pode dar vida. O endemoniado veio na direção de Jesus e o adorou. O adorou. E Jesus disse assim: sai desse homem. Jesus nem tocou. Jesus só falou assim: sai desse homem. Ele deu uma ordem e mandou ele sair. E imediatamente os demônios deixaram aquele homem. Aleluia. Precisamos aprender com Jesus. Ele disse que esses sinais seguiriam todos aqueles que crescem, que em seu nome expulsariam os demônios. Então, é um sinal de que você está com Cristo, quando você tem autoridade sobre as trevas. Amém? A autoridade nos foi dada por Jesus. E por que ter medo? Há uma humanidade lá fora clamando por socorro. E o Senhor nos dá uma autoridade. Vá, ide, né? Porque o Senhor fala ide. O Senhor não diz assim: não, espera vir até você. Na hora que vier aqui você liberta. Não, o Senhor disse: vai, ide. Vai até aquela pessoa que está precisando. Porque Jesus não esperou aquele endemoniado vir até ele, não. Jesus foi até ele para o libertar, curar e salvar. Aleluia. E é muito interessante que o Senhor falou assim, que os demônios saíssem dele. E jogou todos os demônios nos porcos. E aqueles demônios que entraram nos porcos, levaram os porcos, nem os porcos queriam os demônios. Olha, presta atenção. Nem os porcos queriam os demônios. E quando Jesus ordenou que entrasse nos porcos, sabe o que aconteceu? Eles se precipitaram na água. Como o demônio é espírito, ele não morre, mas os porcos morreram. E aí aquele povo de Decápolis ficaram desesperados. Eles não aceitaram. Porque Gadara era uma das 10 cidades de Decápolis romana maior. Eram 10 cidades, mas ela era a maior. E a maior influência comercial era a venda dos porcos. Por isso que aqueles moradores, quando viram Jesus mandar os demônios para os porcos e eles morrerem, eles expulsaram Jesus da cidade. Que triste, né? Tiveram a oportunidade da salvação, a oportunidade, e eles não quiseram. Que tragédia, irmão. Muitos hoje têm a oportunidade de ter Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, mas não querem. Não querem porque quando Jesus entra, aquelas coisas ruins, os maus costumes têm que sair. Então as pessoas não querem desprezar aquilo que elas costumavam fazer, que era de praxe fazer. Então quando Jesus entra, amados, o pecado não pode coabitar com Cristo. E por isso, aqueles homens, aquela cidade, não quis Jesus, porque Jesus ia mudar a história da cidade. Eles não queriam, eles só queriam finanças, eles só queriam a parte financeira. Eles perderam a oportunidade de ter Jesus. Que triste. Muitos nos dias de hoje têm feito a mesma coisa. Quantos cristãos que estão desviados, apostatados e não querem Jesus, eles estão expulsando Jesus da sua vida e da sua família. Tem muitos cristãos que não querem mais Jesus. Não, já experimentei e não quero. Eles preferem as coisas do mundo porque é mais prazerosa. Então, aquele homem, aquele demônio,
aquele endemoniado de Gadara, ele tem uma representação do mundo na nossa história hoje. Tem muitas pessoas que não querem Jesus, estão expulsando Jesus. Muitas pessoas preferem ficar dentro de casa do que vir congregar. Muitas pessoas preferem assistir a novela do que assistir a pregação. Muitas pessoas preferem visita de amigos, de pessoas, mas não querem a visita da gente, porque aconteceu isso com a gente. Queremos visitar uma família e a família não quis. E nós queríamos levar a palavra de vida, palavra de salvação. Então tem muitas pessoas interrompendo a linha direta entre ela e Deus. Muitas pessoas. Porque no momento em que você diz que não quer Jesus, o Senhor, Ele não vai te obrigar. Então você interrompe, você não tem uma ligação com Ele. Ele tem com você, mas você não tem com Ele. Então a palavra diz que muitos estão preocupados em agradar a concupiscência da carne do que agradar a Deus. E nós precisamos mudar. Nós cruzamos com pessoas cativas de Satanás todos os dias, amado. Pessoas que não percebe a vida sem Cristo. Muita gente está satisfeito. Estou vivendo. Quando eu saía para evangelizar, que eu ia apresentar Jesus para as pessoas, porque eu não apresento denominação, eu apresento Cristo. As pessoas diziam, não, mas eu já tenho Jesus. Eu já tenho. Então tá bom. Então pessoas que estão, totalmente entregue às suas concupiscências e nas mãos de Satanás. Amados, Jesus nos envia aos encoradouros deste mundo. Jesus nos envia aos endemoniados. Jesus nos envia às gadaras dessa terra, para nós libertarmos os cativos das mãos de Satanás. Jesus nos manda para apresentar Ele como a única solução para a humanidade perdida. Nós somos o porta-voz de Deus nessa terra. Nós somos os pés de Deus nessa terra, as mãos de Deus nessa terra. Ele diz, aonde nós pisarmos é para conquistar, aonde nós tocarmos a mão é para abençoar. E que saia palavras boas da nossa boca. Este homem foi liberto das legiões de demônio, foi curado e salvo por Jesus. Este homem teve um coração tão agradecido que ele se tornou um grande evangelista. Não só em Decápolis, mas em toda a região. A palavra diz assim, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus fizera. E todos se admiravam. No 5:20. Depois você lê todo o versículo em casa. Capítulo 5 de Marcos. Então, esse homem teve o privilégio de ter um encontro com Cristo. Cada um de nós tivemos o privilégio de termos tido um encontro com Cristo. Por isso estamos aqui nesta manhã para adorar ao Senhor. Amém? E para finalizar, amados, aquele homem, ele não tinha uma identidade. Mas Jesus chegou nele e mudou a sua história e deu a ele a identidade de filho. Aleluia. Glória a Deus. E deu a ele a identidade de Cristo. E o Espírito Santo veio e diz para mim e para você: você não é qualquer um. Você não é qualquer pessoa. Você não é escrava do medo. Você não é escrava do pecado, não é escrava de Satanás. Ele diz, você é filho, você é filha de Deus. Não esqueça disso. Não importa quanto sua vida está danificada, Deus deseja restaurar, transformar, libertar sua vida em todos os sentidos. Familiar, pessoal, financeira. O Senhor, quando Ele entra, Ele não entra para arrumar só um pouquinho da casa, mas Ele entra para arrumar tudo, gente. Para transformar tudo. Em nome de Jesus. Enquanto muitos lá fora estão atemorizados, desesperançados, o Espírito Santo fala para mim e para você nesta manhã: tão somente creia, porque você é filho, você é filha. Descanse no Senhor.
Diz a palavra, descanse. Porque Deus, Ele está olhando para mim e para você. Ele olha, diz, vivemos momentos difíceis, sim. Mas não perca a sua esperança, sua fé. Guarde firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois fiel é quem prometeu. E quem prometeu, disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Amém? Foi isso que Jesus disse. Então a palavra de Deus declara que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas Jesus veio para desfazer isso e nos dá vida, e vida em abundância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você a se colocar de pé e chama aqui o pastor Maurício para estar fazendo essa oração e dando as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. Oremos então. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos nesta manhã, Senhor, pois Tu és o Deus da nossa salvação. Pai, somos falhos, somos pecadores, Senhor. Assim como aquele homem lá de Gadara, Senhor, que estava acorrentado por Satanás. Mas o Senhor foi ao encontro dele para o libertar, Senhor, e transformar a vida dele. Desfazer a obra do diabo na vida dele. A nossa vida está diante de Ti e pedimos, Senhor, nos liberta e tira todo o poder das trevas sobre qualquer um de nós nesta manhã, Senhor. Eu peço, Pai, que tudo aquilo que tem feito Satanás nos aprisionar seja agora quebrado em nome de Jesus. Eu peço que haja libertação, Senhor. Liberta-nos, Senhor, da mentira. Liberta-nos, Senhor, da pornografia. Liberta-nos, Senhor, da avareza. Liberta-nos, Senhor, Pai, dos desejos desenfreados, Senhor. Liberta-nos, Senhor, pelas atrações das coisas do mundo, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, que o Senhor opere uma poderosa salvação e libertação em nós nesta manhã, Senhor. Pai, que todos aqui creiam que o Senhor enviou a Jesus Cristo, Teu amado Filho, Senhor, para padecer naquela cruz em nosso lugar. Que possamos não só crer com o nosso coração, mas confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e fora Ele não há Salvador. Ah, meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe seus filhos e filhas. Dê um resto de manhã abençoado. Leva-os em paz e em segurança. Guarda-os livres de todo mal, Senhor. Abençoa os seus almoços em família, Senhor, que cada um vai ter, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor dê uma semana de paz e de graça. Abençoe, Pai, a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sábado até o próximo domingo, Senhor. E que o Senhor, Pai, esteja no controle de tudo que nós fizermos, de todas as nossas decisões, para que estejamos totalmente alinhados com o Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por este domingo de manhã. Obrigado pelo primeiro culto, obrigado por este segundo culto, Pai. Que seus filhos saiam daqui cheios da Tua palavra, cheios de fé e de esperança, sabendo que existe um Deus do céu que vela por cada um deles, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor os abençoe e os guarde. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Se você crê, você diz...